Para entrar nesse recinto, respeita a lei do reinado. É do reinado, é do reinado, é daqui, banda do meu lado. O Ganda 7 Catacumbas aqui, né? Hoje para falar a respeito de um vídeo sobre bruxos, né? A linhagem de bruxos. Já fiz um vídeo detalhado também falando sobre a linhagem de bruxos, né? E hoje vamos falar a respeito desse mistério, né, desse povo, que pode ser muito bem colocado como uma linhagem independente, né, independente da Quimbanda, independente de outras vertentes também, porque a forma deles trabalharem é muito única, né, as firmezas deles são muito únicas, então dificilmente você encontrará bruxos em si, bruxos apenas nos templos, né, como falei, em outros vídeos, né? As pessoas dizem que todo Exu é bruxo, né? E isso daí é independente, né? Nem todo Exu vai ser bruxo, né? Tem Exus que são ciganos, que é uma ciência diferente do que seria a ciência da bruxaria, né? E vai ter Exus que vão trabalhar de outras maneiras, né? Nem todo Exu é bruxo, tá? Pode sim ter Exu bruxo, pode ter bruxo que também trabalha como Exu, como pode ter bruxo também que trabalha como vem com o arquétipo, e também trabalha também, não vou nem me trabalha como preto velho aí também em alguns lugares, né? Que eu vou fazer, eu falei também a respeito do vídeo, no vídeo de pretos velhos, quimbandeiros, né? Que o pessoal tanto teve um conhecido aí que acompanha o canal, que muito obrigado aí, meu caro, que acompanha o canal, e ele chegou com esse tema na nossa página oficial, e eu falei que eu vou fazer um vídeo falando a respeito de alguns quesitos sobre essa linhagem antiga, né? Então vamos lá, falando a respeito dos bruxos, né? Os bruxos, eles são uma linhagem muito antiga, assim como a linhagem eu expliquei isso muito também. Assistam também o vídeo sobre as bruxas, que lá eu falo bastante a respeito. Os bruxos, eles são uma linhagem independente, entidades independentes, né, e únicas na sua forma de trabalhar e incorporação, que eles baixavam em alguns terreiros em algumas regiões do Brasil. Também já teve trabalhos de entidades de bruxos antigamente, que era uma ciência que poucas pessoas conseguiam lidar, né? E até a forma de trabalho deles era bem diferente, porque realmente as pessoas já sabiam, né, que realmente não passava despercebido, né, a forma deles trabalharem no templo. A forma de incorporação deles era muito diferente do que nós conhecemos a respeito, as formas de trabalho também, né? Como eu falei, com o passar dos tempos, muitas entidades foram se afastando, ficando longe, né, do cenário atual da religião, porque como muitos dirigentes, né, foram moldando alguns conhecimentos, né? Hoje em dia as pessoas elas acham ruim o Exu que vem curvado, né? Ou enfim, ou tentam doutrinar até o Exu de mata, que antigamente trabalhava de uma maneira um pouco diferente. As pessoas elas não aceitam tanto isso, né? E tentam doutrinar isso quando imagine uma entidade de um bruxo, né? E outra, né? Essas entidades todas que as pessoas tentam doutrinar, tentam falar que não pode vir assim, que não pode vir daquele jeito, são entidades de um conhecimento absurdo e profundo. Que como que essas pessoas conseguem fazer trabalhos às vezes que não pode, né, resolver, mas quando acontece alguma coisa nos templos, nos terreiros, né, é o Exu que vem curvado, ou algum trabalho assim, que acaba resolvendo e limpando muito, né, a banda de muito dirigente que fala que Exu não pode vir de determinada maneira. E isso daí é uma coisa muito forte, que contribui muito, né, que é o desrespeito para que muitas entidades se afastem, né, como é o caso que aconteceu com a linhagem dos bruxos, que eles se afastaram de muito da religião. As pessoas, muitas pessoas que trabalham com o espiritismo hoje em dia, ou que trabalham com o mundo do além, né, não sabem a respeito disso, e muita coisa que eu vou falar aqui é fundamento e é doutrina também, graças à Quimbanda das Almas, ali da Quimbanda das Almas, que eu consegui ter um entendimento sobre esse povo, né? Tive contato com a médium que incorporou com esse povo, com a bruxa, tive a honra de poder conversar. Também tive alunos meus, há um tempo atrás, né, quando não se falava muito de bruxo, que chegaram para mim, que foi confirmação do espiritual, falando que realmente tem outras médiuns que trabalham com bruxas, e bruxas, e aceitaram, não importa o que as pessoas falem, as pessoas estão cansadas de não poder cultuar o povo delas, por causa que um monte de pessoas ficam falando a mesma coisa de sempre, e quando não falam que as mesmas servem a entidades com nome já conhecido, né, tentam doutrinar, não, que daqui a pouco vai falar, pô, não, é assim que acontece, né? Ou tudo bem que tem entidades que tem, é assim que acontece, Exu de tal manda nos bruxos, não é assim também.
né? Não vou dizer que também possa acontecer de um Exu de tal realmente ter falangeiros que sejam de uma determinada linhagem de Exus que são bruxos, ou sejam bruxos. Pode ter acontecido no espiritual, mas os bruxos também são uma linha independente. Tem bruxo que não serve a Exu, tem bruxo que não serve a outros povos, tem bruxos que são linhagens independentes, e é isso que nós vamos falar a respeito disso hoje, né? E por falta com o decorrer do tempo, essa linha de trabalho foi ficando um pouco mais longe, né, do espiritual, e pessoas elas foram perdendo um pouco o conhecimento. Entretanto, ainda tem sim pessoas que elas têm uma ligação muito forte com a questão dos bruxos, né? E isso fica um pouco, enquanto, né, na linhagem das bruxas, né, as pessoas assimilam muito com as pombogiras, né? Os bruxos, eles são muito assimilados com o arquétipo de preto velho, são muito assimilados com a falange dos pretos velhos, né? Até porque quem conhece muito bem, tem pretos velhos que fazem mironga na calada, mas tem preto velho aí que eles têm uma questão de trabalhar completamente diferente daquilo que eles conhecem, que é uma questão de trabalho, como eu posso dizer, um fundamento, né, do povo deles, né? Que é a questão do fundamento de preto velho realmente, que é a forma de se trabalhar, como a magia, né, que eles trazem, a questão dos feitiços, né, das ritualísticas, da forma de se tocar, de cultuar os ancestrais, uma ancestralidade, né, e de cultuar o oculto, né, porque os grandes bruxos, na verdade, eles foram... Qual que é a ciência da linhagem dos bruxos? Ela é oculta e misteriosa até hoje pra gente, mas o que se sabe dos bruxos é que eles foram homens muito entendidos a respeito de ciência, que eu falo da ciência da época que eles viveram, né? Eles tinham conhecimento, a sabedoria, além do que era o senso comum da época. Eles lidavam muito bem, né, com a questão das ervas que eles caçavam, que eles procuravam ter o conhecimento, medicamentos, né, da questão da medicina da época, e até mesmo se eles já tinham um conhecimento do material, né, o conhecimento do mundo nosso, dos vivos, muito grande, eles também tinham um conhecimento muito vasto do oculto, né, do mundo dos espíritos, de entidades antigas e até mesmo de divindades e formas de se trabalhar, né, que poucas pessoas sabem e hoje em dia viraram lenda até hoje, né, e alguns realmente deixaram até o nome deles gravados na história aí e fizeram muitos feitos que as pessoas falam até hoje, né. E o que acontece? Os bruxos, eles têm uma ligação. Não estou falando aqui da forma caricata, né, que foi passada pelo tempo, né, aquela forma do bruxo, daquela maneira, não. Da característica, né, que o pessoal colocou no senso comum, que bruxo só vem de uma maneira, que é aquela entidade, né, de chapelão, de capa, que fica com a varinha mágica fazendo poção e feitiço. Não é assim. Né? Tem bruxos que vai muito além disso, eles tinham uma ciência completamente única deles, né? Que é realmente distinguir da forma caricata, da forma real, né? Que muitas entidades se manifestam hoje no oculto, e muitas não se manifestam mais, é porque é uma pena que as pessoas elas não iam tratar com respeito e dignidade, né? Algumas entidades desse nível e dessa exigência de honra, né? Que seria um bruxo se manifestar num templo para resolver algum trabalho, né? E muitas pessoas e muitos dirigentes não teriam o preparo, que não seria nem questão de firmezas, tá? Ou de questão de aceitamento, seria o preparo mesmo vou dizer, né? Assim, a melhor palavra que vem na minha mente é ética, né? Para poder lidar com uma entidade dessa, né? Eu teria moral para respeitar a ética e a moral para poder lidar com a entidade dessa com respeito, né? Sendo que muitos dizem que nem existe. E aí que eu vou dizer, muitos dizem que não existe porque não trabalha. Não é porque eu não trabalho com uma determinada força que eu vou desrespeitar aquilo que eu não conheço, né? Não é porque não cabe a mim que eu vou desrespeitar algo, né, que eu não pratique. Como é o caso de vertentes de Quimbanda e linhas de Quimbanda, que já foi explicado em outros vídeos aqui no canal, né? Tem linhas de Quimbandas que têm fundamentos totalmente diferentes umas das outras, e se juntar tudo vai dar briga, né? Porque muitas não vão aceitar o fundamento da outra e vice-versa, né? Só que ambas podem dar certo na vida de seus adeptos. E é isso que acontece, porque tem espiritualidades diferentes, e cada uma vai se adequar melhor em determinada vertente. Vai da necessidade de cada um exercer e trabalhar em determinada função. E a ancestralidade de bruxos, por ela acompanhar algumas mediunidades antigas, algumas pessoas por determinados motivos, né, ela se manifestava antigamente nos terreiros com uma forma bem... Eu nunca tive a honra de encontrar um bruxo
Entretanto, sim, sei que tem entidades de bruxos que acompanham. Você já tive a honra de encontrar pretos velhos quimbandeiros que numa aliagem assim, mas um conhecido meu, eu já tive a honra de encontrar uma bruxa, mas um bruxo não cheguei até a honra. Entretanto, a entidade, né? O espírito bruxo. Entretanto, um conhecido meu de Santa Catarina, como eu falei no outro vídeo, né? De Balneário Camboriú, o abraço aí, meu mano Issa. Ele sim já teve contato aí em tempos remotos aí com entidade de bruxo. Ele sabe questão uma história muito conhecida que ele conta, né? Na questão de fundamento dos bruxos. Que entidade de bruxo, pelo menos quando se manifesta no templo, traz uma força muito grande, né? Não é uma forma conhecida, não é uma manifestação parecida com a que conhecemos com Exu, né? E outras entidades. É única, né? E eles têm um conhecimento único deles. E as pessoas, elas, hoje em dia eu digo que com o conhecimento que as pessoas têm e com o que as pessoas elas falam e pregam, as pessoas não teriam o entendimento ou aceite de entender como um bruxo se manifesta ou uma bruxa se manifesta em alguns tempos, porque as pessoas elas não teriam, as pessoas elas iam se espantar muito. E não estou dizendo aqui que é uma forma ilegal, eles se manifestam nada absurdo, não. É que a energia, a questão de energia é uma energia muito forte, né? Muitas pessoas... Algumas pessoas começam, dependendo da mediunidade hoje em dia, que as pessoas elas pregam hoje, muito em outras vertentes principalmente, que a espiritualidade ela é mais, como eu posso dizer, é como se fosse uma brisa de vento. Uma brisa de vento. E aí se a pessoa vai no trabalho e pega um vendaval no meio da cara, uma jarrada de vento, parecendo vamos dizer, a hélice de um avião, a pessoa voa longe, a pessoa vai ficar tonta, vai passar mal, vai começar a sentir uma energia pesada, e ela vai falar que ela não sabia lidar com aquela energia, né? Que acontece, é normal, muitos médios também, vai da mediunidade de cada um. Tem pessoas que passam mal e tem outras pessoas que ficam tranquilas, né, com determinado tipo de energia, e nem por isso um é pior ou melhor, são formas de trabalhar diferentes, né? Mas a energia dos bruxos é uma energia muito forte, que poucas pessoas acho que teriam entendimento e conseguiriam tocar, né? A cantiga dos bruxos é diferente, a forma de se cultuar é diferente, para você que bate tambor, né, para você que bate tabaco, a forma de se cultuar e saudar os bruxos é uma forma diferente, tá? Como eu falei, eles são uma linhagem independente. Muitos, né, se manifestaram nos terreiros, né, porque em templos de quimbanda, né, ou até mesmo em outras vertentes, como tem Preto Velho e outras vertentes também, né, eles se manifestaram no intuito de quê? Porque eles acharam uma banda que parecia similar com aquilo que eles achavam aceitável, ou eles achavam... dentro do aceite deles, razoável para que eles pudessem se manifestar. Mas a forma deles trabalhar e a linhagem deles é totalmente diferente. Completamente diferente daquilo que do que se prega, né? E isso nós conhecemos, né? Tive a honra de conhecer. Tem cantigas de bruxos e de bruxas, que aí já é fundamento aqui em Banda das Almas, porque eu tive a honra realmente de poder saudar esse povo, né? E confirmações desse povo, e por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje, né? Para você que talvez escute as vozes de determinada entidade, de um bruxo mesmo, né? E você tenha a ciência de que realmente você não está louco, como muita gente fala, né? Como é o caso das moças que têm bruxas, né? E você vai procurar em os lugares, as pessoas falam que não existe, as pessoas falam que é loucura, as pessoas falam isso, falam aquilo. Não, porque as pessoas, muitos dirigentes não conhecem a linhagem de bruxa, não chegou a ter o conhecimento. E aí vira e fala que não existe, tá? Ou que não é uma linhagem que eles saibam trabalhar, que a energia se adeque à maneira da casa trabalhar, e eles acabam falando que é muita invenção, né? E pode ser dirigentes até respeitosos, que até têm o respeito, mas eles falarem eles falarem esse fundamento da banda deles, que isso daí é o respeito, e na minha opinião foi uma atrocidade dessa, que é uma coisa que é um desrespeito muito grande, mas aí é a minha opinião, não criticando os outros, porque aí cada um toca a banda da sua maneira. Entretanto, saiba que sim, né, o espiritual é muito vasto e a linhagem de bruxo, né, se te coube esse conhecimento e essa informação, ótimo, né, porque realmente é uma linhagem muito independente, da qual conhecemos, e até a forma de se lidar é muito oculta, porque poucos bruxos vieram realmente nos terreiros para trabalhar e movimentar determinado tipo de trabalho, porque as pessoas, poucos templos têm
o respeito com os mesmos, né? E a forma de respeitar e entender a forma da entidade trabalhar. Se, quando eu usei o exemplo, se com alguns Exus as pessoas já vêm com um papo de doutrina e questão de conversa, imagine com a entidade, né? Como um bruxo se manifestando nos templos. Entretanto, eles têm um conhecimento, né, muito grande, uma forma de trabalhar muito forte, né, e eles não passam despercebidos quando um bruxo se manifesta no templo, né, porque realmente a questão deles trabalharem é única. Né, e para entenderem melhor sobre questões de bruxos, né, e questões assim, né, eu realmente indico e eu falo assim de um conhecido, né, que bandeiro ele não é Quimbanda das almas em si, mas ele é fundamentado em outras vertentes de Quimbanda, mas é um irmão meu aí, uma pessoa que considero pra caramba, que é esse compadre aí de Santa Catarina, Balneário Camboriú do Sul. Eu sei que, pelo que ele conta, as coisas estão um pouco complicadas, né, ali na forma dos templos trabalhar, mas ele trabalha de uma forma bem cínica, não é à toa que eu chamo como se fosse um irmão, porque ele trabalha assim realmente de uma maneira bem ética, e ele trabalha de uma maneira bem certa, assim. Então, ele é um grande conhecedor da Quimbanda e é um grande quimbandeiro aí também de Santa Catarina, Balneário Camboriú, certo? Eu agradeço muito a vocês que acompanharam o canal aí, estão acompanhando os conteúdos. Se você tem alguma linhagem, você teve contato com alguma entidade de bruxo, deixe nos comentários aí, né? E fale a respeito para que outra pessoa também que trabalha com essa linhagem entenda a respeito, né? Fale realmente, poxa, realmente faz sentido, porque, calma, meu amigo, se você realmente tem um espírito que te acompanha, porque para um espírito te acompanhar, seja bruxo ou Exu, pode ser muitos motivos dele te acompanhar. Pode ser uma entidade com uma ancestralidade, né, como as pessoas gostam de falar, seu antepassado de não sei quanto tempo, tem uma ancestralidade, uma ligação com o seu ancestral que se manifestou com você, né? Pode ser um espírito que se familiarizou com você e se tornou seu guardião. Enfim, pode ter muitos motivos para a entidade se manifestar, né, e acompanhar você nessa caminhada. Se você tem um bruxo que te acompanha, algum motivo tem, né? Algum quesito tem para você entender do porquê, do motivo de você ter que escutar a voz de determinada entidade ou você sentir essa necessidade de trabalhar. E se for na linhagem dos bruxos, parece que não tem o conhecimento, parece que não tem algo que você possa trabalhar, mas calma que existe sim. É que realmente hoje não tem aporte, né, para cuidar de determinada linhagem, porque muitas pessoas têm alguns dogmas, né, algumas ignorâncias também, e alguns preconceitos e algumas formas de se lidar com o trabalho que são advindas de muitas eras e muito tempo, assim, de falatório e de disputas de religião, e acaba que isso tudo acaba atrapalhando muitas entidades boas e muitas linhas de trabalho ótimas, muitas linhas de trabalhos realmente excepcionais, né, de trabalharem nos templos, né, linhas de trabalho fenomenais poderiam se manifestar, então fique tranquilo, tá? Realmente existe a linhagem de bruxo, existe a linhagem de bruxa, são linhagens independentes, né? E são linhagens até independentes da Quimbanda, tem bruxa que não tem ligação com o Exu, tá? Tem nem todo bruxo tem ligação com o preto velho também, tá? Deixando claro aqui, nem todo bruxo tem ligação com o preto velho também, né? Então são linhagens independentes e muitas formas de se tocar o trabalho, vai depender muito, se alguém tiver o contato dessa maneira, com que entidade ditar, porque não tem tanto conhecimento assim sobre os bruxos hoje. Recentemente, quem tem é o conhecimento oculto que a pessoa guarda, né, porque não vai sair falando para todo mundo para ser atacado, né, e sair falando que a pessoa não sabe o que está falando, né. E outra coisa também que acontece a respeito disso é distinguir bem a questão da falange, né, que colocam dos bruxos. Pode ser, né, que se assemelhe muito com um bruxo de um nome conhecido e famoso que muitas pessoas elas sabem da história, né? Tem até um livro famoso dessa questão. Eu já vou falar a respeito disso. Quem sabe, a questão dos livros assim que eu pensando bem, é melhor, eu não vou nem falar a respeito disso, que esse assunto é muito polêmico, da questão desses livros, né, de bruxos, enfim. Mas sobre a questão da hierarquia, da linhagem dos bruxos, é oculto. Nós não sabemos se os bruxos eles têm o maior, né, que reina em todos eles, né, ou se eles são independentes, cada entidade de bruxo, embora sejam de uma linhagem de bruxos. Né. É um mistério, é algo oculto, que não temos tanto conhecimento e fundamento a respeito. Eu tenho sim um conhecimento e um fundamento que adquiri
graças à espiritualidade também, como o mérito espiritual. Entrei com o espiritual, trouxe uma médium de bruxa dentro da linha da Quimbanda das Almas, que falou muita coisa. Entretanto, né, são fundamentos ocultos também. Conheci também alguns fundamentos de bruxos, que aí também não posso falar, é oculto, né? Fundamento de Quimbanda da linha das almas. Tudo que vocês estão ouvindo aqui é a partir da perspectiva da linha de Quimbanda das almas, tá? Da vertente, de uma vertente dentro da linha de Quimbanda das almas, tá? Outras vertentes são outras formas de tocar. Aqui a gente está falando a respeito de outra doutrina, tá? Nem doutrina, de outro conhecimento, tá? Outra sabedoria aí. E vocês, essa questão de onde os bruxos vêm, né? Nem sempre todo, eu quero deixar bem claro aqui, nem todo bruxo vai vir sobre as ordens de Exu, tá? Nem todo Exu vai vir sobre as ordens de bruxo, nem todo bruxo vai ser preto velho, nem todo preto velho vai ser da linhagem dos bruxos, tá? Podem se aceitem que tem entidades que podem ser sim mistas, podem ter Exu que é bruxo, pode ter bruxo que é Exu, pode ter bruxo que é preto velho, pode ter preto velho que é Exu, também pode ter preto velho que é bruxo, pode ter, enfim, vários motivos aí, várias questões, né? Como é cigano, também pode ter cigano que é bruxo, como pode ter cigano que não tem ligação nenhuma com a bruxaria ou a outra ciência, né? Como é o caso dos mestres em outra vertente, eu respeito muitas outras vertentes, principalmente essa vertente dos mestres, como é o caso, que é uma ciência totalmente diferente. Para quem bate tambor aí, sabe como é diferente tocar um trabalho para essa linhagem de trabalho única, né? Então o fundamento muda, é uma linhagem como se fosse independente, como se fosse parecida à linhagem dos bruxos, né? Aparecido no quesito de independência. Eles são uma linhagem única, independente, né? E tem bruxos que não tem nenhuma ligação com o Exu e nenhuma ligação com o Preto Velho, são uma linhagem realmente independente, e tem bruxos que tem, né? Então estejam cientes disso, no contexto são formas de trabalhar. Cada entidade vai ter a sua. Se você trabalha com bruxo, ninguém vai ser melhor para passar fundamento, explicar as coisas, né, do que o próprio. Entretanto, tem conhecimento sim, até onde eu sei um pouco dessa falange, né, que fala assim, que de forma de se tratar, né, de coisas, de formas de se cultuar, né, passados não apenas por um contato com o espiritual, mas também por uma própria entidade, né, manifestada, né, e outras confirmações também, que explicam e falam a respeito de como cuidar de bruxos e de bruxas, certo? E só botando um adendo aqui que os bruxos em si, eles tinham um místico, uma ciência, algo, uma sabedoria muito oculta, muito forte. Porque como as bruxas, as mulheres, elas têm a mão, elas têm a capacidade de alcançar determinados lugares no espiritual que o homem não chega, como falei, que tem divindades femininas que apenas aceitam mulheres no culto delas, e tá entendido, porque são questões de afinidades energéticas, e isso daí não aceitam que homens cuidem delas, né? Ou pelo menos até onde conhecemos não aceitam, né? Mas enfim, os bruxos, eles têm uma ciência que também tem áreas, lugares no espiritual que só a mão dos homens consegue chegar, né, e lidar com determinados tipos de ciências ocultas, né, que é onde os bruxos conseguem também, como é o caso de determinados tipos de trabalhos, né, e também contatos com o mundo espiritual, que apenas a energia masculina consegue lidar por causa de mesmo quesito de questões de energia, né, e questões de que o homem tem coisas únicas, né, na forma que ele foi feito, a mesma coisa que a mulher foi feita. Não estou aqui criticando nem nada, só falando do quesito espiritual, né, como questões de cultos, né, e a bruxaria, né, tem forte influência feminina, sim, né? Só que os bruxos também, eles têm uma individualidade única deles, embora também grandes tenham sido conhecidos de bruxas, enfim, eles tenham tido um conhecimento único da linhagem deles, né? E ainda assim eles têm uma ciência única e propriamente dita deles, e formas de cultuar que eles, apenas os bruxos, sabem exercer e sabem tocar o trabalho. Lá no Exu, salve o povo de Exu, salve o povo dos bruxos, salve a linhagem dos bruxos, o Ganda 7 Catacumbas aqui. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, deixe nos comentários, ou se também teve um contato com a linhagem de bruxo aí, né? Deixe nos comentários caso você queira, né? E acho que o que eu tenho para falar é que são grandes linhagens de trabalho, que muitos ficaram longe dos templos por uma certa ignorância e falta de respeito com os mesmos, tanto na hora que se manifestam como na forma de trabalharem, e as pessoas esqueceram que como que você vai tentar botar um padrão
lógico, daquilo que nós vivemos aqui em terra, nos espíritos, totalmente, sendo que você está trabalhando com aquilo que você não vê, você está acreditando, você está trabalhando com a voz que você escuta e que ninguém mais sabe. E se você for analisar numa lógica fria, isso daí é loucura. Só que loucura não dá confirmação. Aprendam isso. Loucura não confirma. O espiritual confirma. A confirmação é uma questão de realmente ensinar. É a comprovação de que você, meu caro ou minha cara, não está louco e não está fazendo fundamentações erradas. Porque o espiritual é muito vasto. Como aqui a terra nossa é muito grande, tem muito chão para andar. E quando chega na hora do mar, ainda tem o mar. Se a pessoa estiver preparado e disposto a tentar ir, vai até onde consegue. Até onde consegue. A espiritualidade, então, é muito mais vasta. E porque o mar ainda você vê, né? Até onde vai. A terra também. Mas a espiritualidade você não vê. Você confia, você acredita, você sente, né? E você trabalha, ou você é ligado, tem uma fundamentação com a espiritualidade. Sei que pessoas veem, mas entenderam o que eu quero dizer, né? E é isso aí, meu caro, minha cara. Muito obrigado para você que acompanha o canal. Salve o povo do além, claro, o Exu. Salve o povo dos bruxos. Salve a leste dos bruxos.